pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos conversar sobre obras que inspiraram grandes escritores da literatura. Esse aqui é o início de uma nova série no canal em que eu me inspirei principalmente em um vídeo em que eu fiz recentemente, que fez muito sucesso por aqui. Vou deixar até aqui linkado nos cards e também aqui no box de informação, um vídeo em que eu compartilhei com vocês a lista aí de livros favoritos do Papa Francisco. Vocês gostaram bastante e eu também gostei. É uma coisa que eu realmente consumo, que eu olho isso, né? Adoro listas literárias, adoro pegar dicas, referências. Principalmente, muitas das minhas leituras saem de obras que eu leio e que tem alguma referência de um livro, e também às vezes eu vou buscar justamente essa informação que eu vou compartilhar com vocês, que são aquelas obras que os escritores que nós tanto amamos, eles também pegaram essas inspirações. Então a gente consegue ver traços dessas obras que eles liam em suas próprias obras. Isso é bem interessante de a gente perceber isso, e é daí que a gente vai. No meu caso, eu acredito que muitos de vocês também peguem referências dessa forma. Depois vocês comentem aqui embaixo qual escritor vocês gostam de olhar todas as listas que ele citava, livros que ele indicava. Sabe aquele escritor que a gente fala assim, nossa, desse aqui eu olhava até a lista de supermercado dele, que você tem interesse? Falando nisso, um escritor que eu tenho muito isso, em caso de escritor, é a Susan Sontag, né? Que tem no diário dela, que eu gosto bastante, inclusive, tem várias listas que ela vai fazendo e tal. Então, inclusive, é uma boa opção aí para vídeos futuros nessa série. Pois bem, eu fiquei pensando em qual escritor, né, qual grupo de escritores, ou trazer um escritor por vídeo, como eu fiz no caso ali do Papa Francisco. E resolvi trazer 3 escritores dessa vez aqui, tentando mesclar os estilos deles. E 3 escritores que, de certa forma, são importantes também para a minha construção de leitora. E assim, que tem obras que realmente mexem comigo deles, que eu falo sempre aqui no canal, tô sempre recomendando, e não tinha como não começar com Tolstói. Então vamos começar com a lista de Tolstói, que primeiramente é um dos meus livros favoritos da vida dele, é Ana Karenina. Então assim, é um queridíssimo da vida. E eu falei assim, não tem como não começar com Tolstói, além de ser um dos grandes favoritos da vida, assim, tanto a parte do escritor quanto a obra Ana Karenina. A obra do Tolstói em si, tanto Ana Karenina quanto Guerra e Paz, ela é sempre, boa parte das vezes, ela é recomendada por outros escritores. Então, os outros escritores que eu vou citar aqui nesse vídeo, eles vão citar justamente, né, eles vão falar que as obras do Tolstói os influenciaram bastante. Então, nada mais justo de começar com ele aqui, esse queridíssimo aqui, Tolstói. Tolstói, ele foi perguntado, em 1891, a editora dele perguntou qual os livros influenciaram, né, qual que marcaram a vida dele. E aí ele listou em torno de 50 títulos que vão marcando ali a fase dele desde a infância até a velhice. Então ele foi categorizando esses livros por fases da vida e nessa época, quando ele listou esses livros, ele já tinha publicado as suas grandes obras como Ana Karenina e Guerra e Paz. Então a gente já pode perceber isso muito no seu estilo, do que ele lia. A gente pode perceber muito isso no que ele escrevia. Então, a gente vê assim, ó, pelos títulos selecionados aqui, podemos perceber que ele admirava autores que descreviam personagens em conflito moral, capazes de grandes erros e grandes arrependimentos. Ou seja, um espelho dos dilemas humanos que ele próprio abordava. Tolstói via valor em obras que mostravam os impactos das guerras, desigualdades e leis humanas sobre os indivíduos. Ele acreditava que a arte deveria ser realista. Então, na verdade, nós vamos então começar com uma obra que tem muito a ver com um livro que eu trouxe aqui no canal, tá? Primeiramente eu vou citar então, vou deixando sempre as capinhas aqui ao lado para vocês terem como referência, e lembrando também que eu vou deixar o link de todos os livros que eu citar aqui no box de informação e também acesso para vocês a lista desses livros completo. Vou ver como eu vou disponibilizar isso para vocês, mas olha aqui no box de informação, vai estar tudo completinho para vocês terem esse acesso, tá bom? Primeiramente, eu não vou falar todas aqui, né? Então realmente vai ficar muito extenso se eu abordar todas de uma vez só. Então eu selecionei nessa boa parte, né? Porque eu tô aqui 50 obras, então eu dei uma boa garimpada aqui, mas como eu disse para vocês, tem a lista depois aqui para vocês conferirem, tá bom? A primeira aqui é o Evangelho segundo Mateus. Tolstói via especialmente o Sermão da Montanha como uma das maiores expressões éticas já escritas.
Eu gostei muito dessa escolha aí do Tolstói, o primeiro da lista, um dos primeiros da lista dele, até mesmo porque o livro que eu li recentemente não, no início do ano, que foi A Imaginação Educada, do Northrop Frye, que é um crítico canadense, ele justamente fala isso da importância do contato com grandes lendas, com os textos bíblicos, isso para moldar justamente o leitor. Então a gente tem acesso a esses textos bases, né? Esses textos aí, núcleos, esses que originaram tantas outras obras posteriores. Então, realmente, ele citar isso é bem interessante. Depois, As Mil e Uma Noites, ele via esse conjunto de histórias como uma das maiores expressões da imaginação popular. Admirava sua riqueza moral, fantasia e sabedoria prática, que eram acessíveis a todos os públicos. Então, também ainda tem essa ideia também de lendas, né, desse imaginário, dessa importância justamente de ter esse contato, como eu disse, das lendas, de desenvolver isso. E tá aí é um grupo aí de histórias que eu tenho muita vontade de realmente ler. Eu já li alguma outra aí na época da infância e tal, e gostei também muito dessas indicações aqui. E temos também, claro, que vários deles vão sempre citar Ilíada, Odisseia de Homero, então também influenciou, assim, praticamente, com certeza influenciou praticamente todos os escritores, né, são obras bases também. Então temos aqui, ó, em sua visão, Homero transmite emoções humanas profundas de maneira direta e sincera, sem ornamentos excessivos, modelo de arte verdadeira. Agora nós vamos para o favorito aí da vida, aí praticamente um dos favoritos do Tolstói, que é David Copperfield, do Charles Dickens. Tolstói dizia que esse era o melhor livro de Dickens e uma das obras que mais o influenciaram em sua juventude. A jornada de transformação do protagonista toca temas que Tolstói prezava: infância, moralidade, compaixão e perseverança. Dickens, para Tolstói, era um escritor moralmente engajado que mostrava as dores e injustiças sociais com empatia. Outra que ele também indicava aqui, na verdade ele indicava duas obras do Victor Hugo, e o Corcunda de Notre Dame, né, Tolstói reconhecia algo como artista do sentimento popular e da justiça social. A compaixão por Quasimodo e a crítica à hipocrisia religiosa tocava o seu ideal de arte como meio de despertar a consciência. Já em Os Miseráveis, né, Tolstói elogiava o livro por seu retrato da redenção humana, da caridade e da luta contra a injustiça social. Outra aqui, claro, que ele não ia deixar de ter também aqueles escritores russos para indicar. Então, o Evgeny Onegin, do Alexander Pushkin. Tolstói considerava Pushkin o fundador da prosa russa moderna e via em Onegin acessibilidade, ironia e observação social finas, qualidades fundamentais para retratar a alma russa. Outro também de um escritor que eu gosto bastante, que é o Turgenev, que é Memórias de um Caçador. Obra que sensibilizou Tolstói para a vida dos camponeses russos. Escrita com lirismo, mas também denúncia. Tolstói elogiava a beleza naturalista dos contos, que traz emoção genuína e denúncia social suave, mais eficaz. Outra aqui também, eu já li a obra do Rousseau, realmente gosto muito, e tem essa questão de devaneio, também tem essa questão de pensamentos aqui, e temos então As Confissões de Rousseau, que foi um dos livros que mais influenciaram sua visão de mundo e sua crise espiritual. Rousseau mostrava como o homem se corrompe na civilização, ideia central para Tolstói em sua crítica à modernidade. Então a gente vai percebendo, assim, quem já tem familiaridade com Tolstói, principalmente ter lido uma de suas obras como Ana Karenina mesmo, ter lido, por exemplo, Felicidade Conjugal, que eu tanto amo, A Morte de Ivan Illich também. Então você percebe claramente nesses textos aqui, tanto se você já leu pelo menos ou a obra aqui referenciada, ou um desses escritores aqui, você vai percebendo que tem alguns aspectos de alguma forma, seja ele abordando algum assunto que esse escritor gostava de trabalhar em suas obras, você vai vendo essas influências, o que é muito interessante de acompanhar. Uma Viagem Sentimental, do Laurence Sterne. Tolstói apreciava o estilo livre e emocional de Sterne, que misturava humor, tristeza e introspecção. Viu nele uma forma sincera de retratar sentimentos humanos simples. Ele também citava diversos livros do Gogol, e um deles aí principalmente é o Capote. Tolstói dizia ser uma das maiores expressões da compaixão literária já escritas. Gogol era mestre no retratar o sofrimento humano com humor melancólico, o que Tolstói considerava uma forma elevada de empatia.
E também ele indicava, aí ele começa a indicar também grupos, né? Então ele acabava indicando assim, os romances, né? No caso, como o do Gogol, e também indicava, por exemplo, os romances de Henry Wood, que tem o Pecado de Lady Isabel e Dentro do Labirinto. Esses dois livros, né? Eles são publicados, por exemplo, pela editora Pedra Azul. Então vocês vão ver, inclusive, nessa lista do Tolstói, esses últimos aqui que eu vou indicar, vários deles aparecendo aí pela editora Pedra Azul. Então vai ter link, inclusive, aqui para a opção de e-book, que tem disponibilidade para a Amazon, e também tem opção no site da editora. Alguns estão esgotados, mas eles voltam ao estoque às vezes, tá bom? Então fiquem de olho se vocês tiverem interesse. Tolstói lia e recomendava obras como Dentro do Labirinto e O Pecado de Lady Isabel, para sua clareza moral e acessibilidade ao público comum. Histórias como intriga, perdão, erro e redenção, temas muito presentes em sua filosofia do amor cristão e da transformação moral. Outra aqui que ele recomendava bastante são os romances da George Eliot, e como, por exemplo, Middlemarch, mas apesar de Middlemarch ser a mais famosa obra dela, o que ele sempre, assim, que ele tinha maior carinho para falar, principalmente, é o Adam Bede. Tolstói o considerava uma das maiores romancistas de todos os tempos, admirava a profundidade psicológica e moral da autora. Então, por exemplo, em Adam Bede, estava em sua lista pessoal de livros mais influentes, inclusive, tá? Destacando-a por sua profundidade moral e realismo psicológico. Tolstói apreciava profundamente a representação ética e os dilemas humanos da obra. E também, por fim, né, outro escritor que ele admirava bastante é o Anthony Trollope, como Lady Anna, Senhorita Mackenzie e Você Poderia Perdoá-la? Trollope escrevia sobre a vida inglesa burguesa com realismo social e foco moral, o que Tolstói valorizava apesar da diferença de cenário. Tolstói via nesses romances a preocupação com as pressões sociais sobre o indivíduo e o valor das escolhas éticas. Então, essa aqui é a lista aí que Tolstói compartilhou aí dos livros que mais o influenciaram na sua vida e também, claro, na sua formação como escritor. Então, realmente, como eu disse para vocês, a gente percebe, quem já leu Tolstói e algum desses escritores, por exemplo, George Eliot, que eu já li, Silas Marnik também, é uma obra bem interessante da escritora, e também você se deparar com obras de Charles Dickens e Rousseau, então você vai, do Turgenev, então você vai tendo essas referências, você vai pegando de alguma forma, alguma interferência ali, alguma referência que ele tenha feito, de alguma forma, seja pelo tema trabalhado, seja pela forma, seja alguma forma ali, algum modo o influenciou. Isso é bem interessante de ver, então por isso eu gosto de olhar essas listas assim, eu sou bem curiosa, acredito que vocês também sejam, né? Boa parte dos leitores são com isso. Agora eu vou falar de um escritor queridíssimo meu, já que a gente falou bastante aqui em literatura estrangeira, né? Tô falando de escritor russo, então nós temos aqui acesso a obras russas sendo indicadas. Nós vamos falar sobre um escritor brasileiro que amava o Brasil, amava, assim, bastante, e principalmente aqui o Nordeste, tá? Então eu estou citando aqui Ariano Suassuna, então vamos saber aí as obras que mais influenciaram esse grande mestre que eu tanto indico aqui para vocês. E trouxe aqui como exemplo aqui A Farsa da Preguiça, que é uma das minhas peças favoritas dele. Sim, eu amo Alta Compadecida. A Farsa da Preguiça também é um dos meus queridinhos. E também, outra opção aqui, sem ser peças de teatro, é O Sedutor do Sertão, do Ariano Suassuna, que tem todos esses elementos aqui que você vê tanto nessa peça aqui, quanto em Alta Compadecida, você também vê ali no romance, ali, Sedutor do Sertão, para quem tem receio aí de teatro. Então aqui estou fazendo, também referenciando ao escritor em si, e vendo aqui a lista, vários elementos aqui, vocês vão perceber também, claro, na obra do Suassuna, o que fica bem interessante. Então Suassuna, ele tem uma biografia dele, que saía pela Zahar, tá esgotada, em que ele mesmo listou, então esses escritores que eu estou citando para vocês, né, eles listaram, né, tem essa lista que eles fizeram aí realmente recomendando esses livros. Então, são deles mesmo, né, assim, não são pesquisas, assim, eles realmente fizeram essa lista aí de livros. E o Suassuna, ele indicou 43 livros, né, ele escreveu 43 livros em ordem cronológica, também nessa mesma espécie que como se diz, o Tolstói ele fez, né, indo justamente da infância até mais a velhice.
E aqui saindo do menino de Taperoá até o estudante, o jovem estudante aí de Recife. E aqui a gente vai ver, claro, bem, sem dúvidas, muita literatura brasileira e principalmente muita literatura nordestina, né? Sobretudo falando bastante da figura, como eu disse para vocês, do sertanejo. Lembrando que ao criar o movimento armorial, ele buscava uma arte que fosse ao mesmo tempo épica e do povo. Então o Suassuna tinha muito essa preocupação. Então a gente vai ver muito isso, obras que trazem isso da questão da nacionalidade de alguma forma, dessa referência bem grande aqui. Ele amava histórias de heroísmo, honra, coragem, mas sempre tudo ligado à cultura popular. E pelos títulos também percebemos muito aquela mistura, né, que eu falo para vocês, do trágico e do cômico, muito presente, como a gente vê em Auto da Compadecida com o João Grilo e o Chicó. Então ele sempre via como o riso como uma forma de resistência, e não, esses grandes personagens de Auto da Compadecida têm aquele toque trágico e cômico de Dom Quixote, por exemplo. E Suassuna amava personagens em conflito espiritual. A gente vê isso também muito em suas peças de teatro, várias peças religiosas que ele tem, e sempre tem muitos elementos dessa forma. E seu teatro e seus romances não têm vilões planos, mas figuras com embates entre fé, ética, razão, tentação. Como Dostoiévski, ele queria também mergulhar na alma humana. Então a gente vai ver muita referência também à obra do Dostoiévski. Então, primeiramente, ele cita Tarzan. Primeiramente não, né? Eu fiz também uma seleção das peças, das obras citadas por ele, mas temos então Tarzan. Suassuna adorava histórias de aventura e lia Tarzan na infância. Ele não indicava por valor literário, mas como parte da formação do imaginário popular, como ele tanto defendia. Comecei Tarzan escondido, como quem está cometendo um pecado, e achei que era uma beleza. E eu lendo essa frase aqui, eu imagino justamente aquela forma só Suassuna de fazer, né, de falar, né, que sempre muito engraçado, sempre muito interessante isso. Outra aqui, Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, valorizava o espírito de aventura, honra, lealdade e justiça, que considerava fundamentais em qualquer narrativa heróica popular. Ariano via em Dumas uma mistura do romance e do enredo com alma popular, e isso o inspirava no movimento armorial. E claramente não tem como ele não citar Machado de Assis, e com certeza Memórias Póstumas de Brás Cubas foi uma grande inspiração para ele, né? Outra que ele cita aqui é Quincas Borba. Suassuna adorava o humor negro e a ironia, a crítica social profunda de Machado. Considerava um gênio único, valorizava a forma como Machado denunciava o egoísmo e o ridículo da elite brasileira. Outra aqui, que vocês vão ver que referência direta, eu já falei isso aqui em vídeo do canal, é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Inclusive, o livro dele, o romance O Sedutor do Sertão, ele faz uma homenagem a Euclides da Cunha, tanto é um episódio relatado ali do contrabando da cachaça, e o nome O Sedutor do Sertão é em homenagem justamente a essa obra, e quando eu soube dessa lista, quando eu vi essa lista, eu falei, claramente esse livro vai estar nela. Pois bem, Os Sertões, de Euclides da Cunha, Suassuna via a obra como fundamental para entender o Brasil profundo, especialmente o sertão e a Guerra dos Canudos. Homenageou e escreveu O Sedutor do Sertão. Ele dizia que essa obra mostrou o heroísmo do povo massacrado, algo que ele também abordaria em O Auto da Compadecida. Outra obra aqui, O Cortiço, de Aloísio Azevedo, apesar de não ser seu estilo preferido, via valor no retrato cru das condições de vida e da injustiça social. Dizia que o livro mostrava a força do coletivo e a animalidade imposta pela miséria. Outro escritor que vocês vão ver com recorrência aqui bastante é essa de Queiroz. Por exemplo, em A Cidade e as Serras, Ariano amava o livro por sua valorização da vida simples e crítica à modernidade artificial. Ele próprio dizia que trocaria as cidades por uma casinha nas serras como essa propõe. Tem Os Maias, a ilustre Casa de Ramírez. Então, assim, ele valorizava o trágico familiar e a crítica às elites portuguesas decadentes. Para Ariano, esse era um dos maiores estilistas da língua portuguesa, e ele tentava reproduzir esse elemento. Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Ariano gostava do caráter épico e social desse romance sobre a luta por terras na Bahia. Considerava Jorge Amado um mestre em mostrar a força dramática do povo do Nordeste. Outro escritor que ele recomendou mais de uma obra aqui
é José Lins do Rego com Doidinho, que é do ciclo da cana-de-açúcar, em que valorizava o retrato autêntico do Nordeste e da infância, com uma linguagem cheia de ternura e rusticidade. José Lins retrata o povo do Nordeste com verdade e poesia. O outro aqui é Pedra Bonita, que faz parte do ciclo do cangaço. Suassuna valorizava a mística popular nordestina presente no livro, com toques messiânicos e cangaceiro. Admirava o modo como Rego unia história e lenda. Outro escritor abordado aqui é Érico Veríssimo com Caminhos Cruzados. Gostava da crítica social urbana e do realismo moderno que Veríssimo trouxe ao romance brasileiro, um retrato da hipocrisia da elite urbana, tema importante para Suassuna. E um escritor bastante citado aqui é Dostoiévski, então nós temos Crime e Castigo, O Idiota. Suassuna considerava Dostoiévski um gênio da alma humana, alguém que penetra no íntimo do bem e do mal. Os Demônios via como uma crítica poderosa à ideologia sem alma, ao niilismo e à perda da fé, todos alvos do seu próprio pensamento. Enxergava aí o perigo do racionalismo sem compaixão. Irmãos Karamazov, Suassuna considerava essa uma das maiores obras já escritas. Via em Alyosha e Ivan os grandes conflitos espirituais da humanidade. O julgamento do pai, o julgamento da humanidade. Dostoiévski, para ele, era o Shakespeare da alma. Temos, claro, com certeza, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Ariano se dizia quixotesco e seu teatro é cheio de figuras que lembram o fidalgo louco. Valorizava a mistura de riso e dor, sonho e realidade. Novelas exemplares de Miguel de Cervantes também, com certeza, considerava a joia da narrativa curta com moral e humor, com tipos populares que amava representar. Enxergava ali o teatro da vida. Por fim, é claro que ele vai citar, como eu disse para vocês, Tolstói. Então ele cita Guerra e Paz, que admirava o equilíbrio entre épico e cotidiano, e como Tolstói fazia das guerras um pano de fundo para mostrar a humanidade. Ana Karenina considerava um retrato magistral das condições humanas, desejo, dever, família, fé. Suassuna era fascinado pelo modo como Tolstói penetrava na alma dos personagens. E como podemos ver nessa seleção feita pelo Suassuna, vemos vários elementos sim da sua obra, então a questão da ironia, do riso, esses elementos quixotescos aí de Miguel de Cervantes, então nós temos muito isso, a questão do sertanejo, então em obras como do José Lins do Rego, como do questão do Nordeste, como do Jorge Amado, então tem muitas dessas questões aí que são realmente abordadas nos livros do Suassuna, que ele buscava referenciar em suas obras, que foram realmente inspiradas aí de alguma forma, tiveram alguma influência aí nesses escritores que ele tanto lia. E para terminar o primeiro episódio aí dessa série aqui no canal, escolhi trazer o escritor Ernest Hemingway, também é um escritor que eu sempre estou falando aqui no canal, estou sempre recomendando um livro dele, que no caso aqui, O Velho Mar, um que eu gosto bastante, sempre falo que é ótima opção para quem quer começar a ler clássicos, um livro curtinho, mas com grande profundidade, e ele foi questionado aí sobre, um jovem escritor questionou aí quais livros ele recomendaria, e ele fez uma lista à mão mesmo, temos uma lista ali com a letra dele, indicando títulos, algumas obras. É uma lista menor do que os outros escritores aí que eu mencionei, do Tolstói e do Suassuna, mas aí ele mencionou alguns livros, aí em torno de uns 10 livros nessa lista, eu vou falar alguns aqui com vocês, e teve um que ele não necessariamente, ele não escreveu, mas ele citou durante a conversa com esse jovem leitor, e é As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. Não está na lista escrita à mão, mas é oferecido na conversa, tá? Então ele disse assim, é o melhor livro que o americano já escreveu, aquele que marca o início da literatura americana. Outro título, então, Madame Bovary, do Flaubert. Hemingway dizia que Flaubert sabia escrever melhor do que ninguém. Ele admirava a clareza, o ritmo e a construção de frases de Flaubert. Influenciou seu estilo enxuto e meticuloso. Hemingway treinava reescrevendo trechos de Flaubert à mão. Eu acho bem interessante pegar essas curiosidades, além dessas indicações aí, dessa lista aí, eu fui pesquisando aí curiosidades aí sobre esses títulos que eles indicavam. Outra aqui, Dublinenses, de James Joyce. Hemingway conheceu Joyce em Paris, então tem muito naquele livro dele, Paris é uma Festa, tem vários desses relatos de grandes encontros aí que ele fez no período que ele estava ali em Paris, e aí ele citava ali encontros com grandes escritores. E a gente pode ver essa influência aqui justamente nas citações que ele faz, como, no caso aqui eu tô falando de vocês, Dublinenses, né? Então foi para ele um exemplo de realismo e sutileza emocional.
Ele dizia que Joyce não deixava nada de fora e que o livro continha vidas inteiras em contos simples. Outro aqui é O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Remy elogiava a psicologia complexa e o retrato realista da sociedade e do poder. Stendhal foi um modelo para o romance psicológico moderno, com foco nos desejos e fracassos humanos, temas que Remy também explorava. Remy chamava Tolstói de o maior escritor de ficção de todos os tempos. Então, como eu disse para vocês, mais um escritor, claro, citando Tolstói. Então não tinha como deixar Tolstói de fora, né? Então tinha que começar Tolstói nessa seleção aí que eu fiz para vocês. Então, o escritor, ele elogiava a honestidade emocional e profundidade com que Tolstói expunha os dilemas humanos, especialmente o conflito entre desejo e dever. Então, claro, Anna Karenina, Remy considerava essa uma das histórias de amor mais fortes da literatura. Guerra e Paz admirava a capacidade de descrever batalhas com precisão, além da dimensão filosófica e histórica da obra. Outra aqui que citado por ele é Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Remy gostava da decadência das famílias aristocráticas como símbolo da Europa em mudança. Valorizava o modo como Mann misturava o pessoal e o histórico, algo que ele também tentou fazer em O Sol Também Se Levanta. Tá aí uma obra que eu quero muito ler do Remy, muita gente me recomenda, muita gente fala muito bem desse livro, tanto esse como Adeus às Armas. São duas obras do Remy que eu não li e tenho muito interesse de fazer a leitura. Os irmãos Karamazov, então mais um escritor aqui recomendando aí Dostoiévski, né? Então ele não gostava muito do estilo Dostoiévski, que achava desleixado, mas respeitava a intensidade psicológica e moral dos personagens. Chamava Dostoiévski de terrivelmente verdadeiro e o lia como fonte de tensão moral crua. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Remy via nessa obra uma paixão intensa e incontrolável, rara na literatura. Admirava o tom sombrio e a força emocional, apesar de pessoalmente preferir estilos mais contidos. E por fim, nessa lista, é O Americano, de Henry James, e fiquei bem contente, né, justamente quando eu já estava pesquisando essa lista. Quem me acompanha aqui no canal, é um livro que eu já mostrei quando eu falei do Clube Vitorianos da Pedra Azul. Então, eu sempre falo da editora por aqui, porque realmente ela traz esses títulos aqui que são citados por grandes escritores, que estão esgotados, são raros, inéditos. Então, inclusive, O Americano é um livro que aparece aqui, nessa parte aqui, e tá mais aqui no cantinho esse azul, mas se vocês só quiserem ver em detalhe essas edições aí do clube, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui no box de informação para vocês verem mais detalhes. Então, inclusive, tô citando ele porque foi um livro que saiu recentemente aqui no clube, tá? E eu compartilhei com vocês e foi o livro que fez eu entrar assim, eu quero fazer a assinatura do clube. Então, olha aqui, ó. Embora não fosse fã do estilo excessivamente introspectivo de Henry James, Remy reconhecia a importância do autor para a formação da prosa moderna. O Americano tem um diálogo entre culturas, Europa e Estados Unidos, que Remy exploraria também em suas histórias expatriadas. E aí, o que vocês acharam aqui dessas listas desses escritores? Gostaram da seleção que eu fiz? De ter começado essa série com esses 3 escritores? Eu procurei trazer 3 escritores diferentes, mas que vocês olharem bem o estilo ali que eles procuraram ali, pelo menos os 2 ali citavam a obra do primeiro, né, como eu disse pra vocês. Então, o Remy e Suassuna citando a obra do Tolstói, por isso eu resolvi começar com o Tolstói. E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram dessas indicações, se vocês já conheciam essas listas, se vocês gostam de olhar essas listas também, assim como eu, compartilhe aqui comigo, e quais escritores vocês gostariam de ver aqui nos próximos episódios aqui dessa série. Eu não sei com qual frequência eu vou trazer, se eu vou esperar agrupar 3 escritores, me deixem sugestões nesse sentido de nomes, eu já tenho ideias de alguns escritores aqui, procurando também trazer literatura brasileira, então eu fiquei muito contente quando eu descobri essa lista do Suassuna, porque essas listas a gente acaba encontrando muito de escritores, né, de fora, então uma lista de um escritor brasileiro é sempre muito interessante, e também ver essa, como eu disse para vocês, essa relação de alguma forma nos estilos, se a gente se pode dizer dessa forma. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Lembrando sempre que os links estão aqui embaixo, de todos os livros que eu citei. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, indique esse canal a seus amigos leitores, a outras pessoas que gostariam de pegar o hábito da leitura, tá? Pra gente conversar mais. Lembrando sempre que, também não se esqueçam, tá? De conferir se vocês estão inscritos, de hypar esse vídeo, todos aqueles avisos de sempre, tá bom, pessoal?
Lembrando sempre, que eu sempre comento aqui com vocês, que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele sempre continua aqui nos comentários, eu sempre procuro responder vocês o mais rápido possível e com bastante carinho. Eu gosto muito dessa troca que eu faço com vocês. Eu pego grandes dicas, assim, dicas valiosas aí de leituras, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.